Parte 1. Você já parou para se perguntar por que existem tantas religiões, tantas denominações, tantos templos e tão pouca verdade? Como pode o mundo estar repleto de representantes do céu, mas vazio de justiça, amor sincero e obediência real à palavra? A resposta está onde muitos evitam olhar, nas Escrituras Sagradas, na Torá, nos profetas e no testemunho puro de Yahushua. O problema é que as multidões seguem tradições, não a verdade. E isso já estava profetizado. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Imagine viver a vida inteira acreditando que estava servindo ao Criador, quando na verdade foi levado a servir a um sistema criado por homens. Imagine descobrir que aquele caminho bonito, cheio de palavras doces, levava à perdição. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Isso não é exagero, é a realidade de muitos. O próprio Yahushua alertou: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Agora pare e pense. Você tem feito a vontade do Pai ou a vontade dos líderes religiosos? A diferença pode ser a salvação ou a perdição. O Criador sempre deixou claro o que ele espera do ser humano. Teme a Elohim e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Simples, direto e eterno. Mas o que os sistemas religiosos fizeram? Complicaram. Criaram regras humanas, rituais fora da Escritura, doutrinas que anulam os mandamentos. Criaram um evangelho sem lei, uma fé sem frutos, uma graça barata. E Yahushua nunca ensinou isso. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. A base da fé verdadeira é amor que obedece, não discursos vazios. Mas muitos foram ensinados a rejeitar a obediência. Disseram que a lei acabou, que agora é só crer. Mas veja o que a própria Escritura diz. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2:4. Você percebe o choque disso? Quantas pessoas dizem conhecer o Salvador, mas vivem ignorando os mandamentos do Pai? Quantos líderes ensinam que isso ficou no passado? Não se engane. A verdade nunca mudou. O Criador é imutável. Eu sou Yahu. Não mudo. Malaquias 3:6. Yahushua também não mudou nada. Ele mesmo disse: não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Mateus 5:17. Cumprir não é anular. É obedecer plenamente. É viver como exemplo. Mas o sistema moderno deturpa tudo isso. Ele criou uma religião confortável, sem cruz, sem renúncia, sem separação do mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Elohim? Tiago 4:4. Se essa mensagem está tocando o seu coração, é porque o Espírito de verdade está te despertando. Aproveita esse momento e se inscreve no canal agora mesmo. Aqui nós vamos mergulhar fundo nas Escrituras, sem rótulos religiosos, sem manipulações, apenas a verdade como foi revelada por Yahu e ensinada por Yahushua. Clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder as próximas revelações. Não se trata de religião, se trata de obediência, santidade e verdade. Se trata de sair da confusão espiritual e voltar à simplicidade do Evangelho verdadeiro, amar o Criador sobre todas as coisas, guardar os seus mandamentos e viver separado do pecado.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade liberta, mas primeiro ela incomoda. Se você sentiu esse incômodo hoje, parabéns, você está acordando. Na próxima parte, vamos desvendar como o sistema religioso substituiu a verdade pela tradição e o que isso tem causado na vida espiritual das pessoas. Prepare-se, porque a verdade está apenas começando a ser revelada. Parte 2. O que poucos percebem é que a mentira não começou em um púlpito moderno, nem dentro de templos atuais. Ela começou no Éden, com uma única pergunta. Foi assim que Elohim disse? A serpente não negou a existência do Criador. Ela apenas distorceu o que ele disse. E é exatamente isso que o sistema religioso tem feito há séculos. Maquiar, ajustar a verdade conforme os interesses humanos. A estratégia do inimigo nunca foi eliminar a fé, mas contaminá-la. Por isso, o engano mais perigoso não é o ateísmo, é a falsa religião. Yahushua não foi crucificado por ladrões ou assassinos. Ele foi condenado pelos líderes religiosos da época, aqueles que diziam representar o Criador. Isso por si só já deveria nos fazer pensar profundamente. Ele disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens." Matitiahu 15, 8-9. Em vão. Isso significa que há cultos, louvores, jejuns e orações que são inúteis diante do Altíssimo. Por quê? Porque foram construídos sobre mandamentos de homens, não sobre a palavra dele. Quando se troca a verdade pelas tradições, o que sobra é apenas aparência. Uma fé que impressiona os olhos, mas está vazia de essência. Yahushua também advertiu. E é isso que acontece até hoje. Homens criam regras e sistemas religiosos que parecem piedosos, mas que contradizem diretamente a vontade do Pai. As festas sagradas são substituídas por celebrações pagãs. A obediência é vista como legalismo. O nome do Criador é ocultado e, no lugar, colocam títulos genéricos. A verdade está sendo sufocada por séculos de tradição humana. E a pergunta é: você vai continuar aceitando isso como normal? A Escritura não precisa de enfeites, nem de interpretações fantasiosas. Ela se explica sozinha. Toda a palavra de Elohim é pura. Escudo é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5-6. A ordem é clara: não adicionar, não tirar. Mas o que mais se vê são interpretações convenientes que distorcem a verdade para caber no estilo de vida moderno. Hoje se prega um evangelho sem renúncia, sem transformação, sem separação do mundo. Um evangelho que agrada ao homem, mas ofende o Criador. Por isso, o chamado é para voltar às raízes. Não ao judaísmo rabínico, nem ao cristianismo romano, mas o que foi revelado desde o princípio, a Torá, aos profetas e ao testemunho de Yahushua, que é fiel e verdadeiro. À Torá e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Yeshaia 8, 20. É um chamado para comparar tudo com as Escrituras
e para buscar diretamente no Espírito de verdade a direção correta. Porque sim, o engano é profundo, mas a verdade é mais poderosa. Lembre-se, Yahushua não chamou seguidores para uma religião. Ele chamou para um caminho, e esse caminho é estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Matitiarro 13, 13-14. Poucos encontram, não porque o caminho está escondido, mas porque a maioria não quer abrir mão das comodidades da falsa religiosidade. Seguir a verdade exige renúncia, exige desapego da tradição, exige coragem. E se isso está despertando algo dentro de você, não é por acaso. É porque o Espírito de Yahweh está te chamando para sair do sistema, para abrir os olhos, para se purificar da mentira e retornar à pureza da palavra. Esse é o momento de romper com tudo que é falso e se consagrar à obediência verdadeira. E se isso está despertando algo dentro de você, continue com a gente. Tem muito mais luz para ser revelada nas próximas partes. A jornada da verdade está apenas começando. Parte 3. Por trás de muitos sistemas religiosos existe algo sutil e perigoso: a falsa sensação de segurança. Acreditam que estão salvos simplesmente por frequentar um templo, repetir certas palavras ou participar de rituais. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: será que Yahweh reconhece essa adoração? A Escritura mostra que nem todo sacrifício agrada ao Altíssimo. Caim também ofereceu algo, mas foi rejeitado. O povo de Israel cantava louvores, fazia festas religiosas e, mesmo assim, foi chamado de rebelde, teimoso e idólatra. O problema não era a aparência, era o coração e, principalmente, a desobediência. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, 46. Essa pergunta atravessa séculos e ecoa até hoje. Quantas pessoas repetem o nome do Salvador, mas não guardam os mandamentos do Pai? Quantos dizem amar a verdade, mas continuam apegados à tradição? Yahushua foi claro: não basta ouvir, é preciso praticar. A verdade não se adapta ao homem, é o homem que deve se dobrar diante dela. Mas o sistema religioso moderno faz o oposto. Adapta a fé ao gosto das multidões. Cria cultos com mensagens motivacionais, remove qualquer palavra que confronte e chama isso de evangelho. Porém, o verdadeiro evangelho é confronto, é renúncia, é separação do mundo, é espada, não conveniência. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34. A espada separa, revela quem está disposto a perder tudo pela verdade e quem está apenas de passagem. Seguir Yahushua nunca foi confortável. Ele próprio disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E ainda assim, multidões buscam um Messias que lhes dê conforto, prosperidade, facilidades. Mas esse não é o Messias das Escrituras. O verdadeiro disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Negar-se a si mesmo é mais do que abandonar pecados visíveis. É abrir mão da própria vontade. É rejeitar aquilo que o sistema religioso te ensinou, se for necessário. É se humilhar para aprender tudo de novo, direto da fonte, a palavra viva. Despojando-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovando no espírito da vossa mente. Efésios 4, 22, 23. O engano corrompe até mesmo aqueles que se acham espirituais. Por isso, a renovação precisa ser total. Uma mente renovada não apenas crê, ela discerne, investiga, compara tudo com a Escritura. Não aceita doutrina só porque foi dita por alguém com título. Não se deixa guiar pela emoção. Busca com temor, jejua, ora, analisa, porque sabe que a salvação é uma estrada estreita e o engano é largo, disfarçado e sedutor. E aqui está algo que poucos têm coragem de dizer. A apostasia dos últimos dias não é o abandono da religião, é a substituição da verdade pela mentira dentro da religião. Por isso é tão perigosa. Ela vem disfarçada de piedade, de louvor, de revelações humanas. Mas por trás de muitas dessas práticas, há vaidade, interesse, manipulação e pior, há um povo sendo levado à perdição sem sequer perceber. O apóstolo Shaul advertiu, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Segundo Timóteo 4, 3. Esse tempo é agora. A maioria já não quer a doutrina pura. Quer palavras doces, promessas rápidas, bênçãos sem arrependimento. E isso tem custado caro. Tem custado a verdade. Tem custado a eternidade. Mas se você chegou até aqui, é porque seu coração ainda está sensível. Você não quer mais aparência, quer essência. Não quer mais religião, quer comunhão. Não quer mais seguir homens, quer obedecer ao Criador. Então, ouça, está na hora de sair da zona de conforto espiritual. Está na hora de deixar de apenas ouvir e começar a viver. Está na hora de abrir a Escritura, buscar o Espírito de verdade, clamar por discernimento e andar no caminho estreito com coragem e fidelidade, porque nesse caminho a recompensa é maior do que qualquer bem desta terra. É a presença de Yahu, é a aprovação do Pai, é o testemunho limpo diante dos céus, e esse é o verdadeiro chamado. Parte 4. Há uma verdade que poucos querem encarar. Não basta saber a verdade, é preciso se posicionar por ela. O mundo está cheio de pessoas que já ouviram, já entenderam, já foram tocadas, mas permanecem caladas, neutras, acomodadas. E esse silêncio tem um preço alto, porque quem conhece a verdade, mas não a pratica, se torna cúmplice da mentira. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Não existe meio termo. Ou você está com ele, ou está contra. Ou você anda na luz, ou alimenta as trevas. O reino não é um lugar para indecisos. A fé não é um sentimento passivo. É ação, é guerra, é separação, é cruz.
O erro de muitos é pensar que só os atos maus condenam uma alma, mas o Messias advertiu que até a omissão é julgamento. E aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 47. O que temos feito com o conhecimento que recebemos? Estamos praticando ou apenas acumulando informações? Porque a verdade não transforma enquanto permanece como teoria. Ela precisa ser vivida, precisa ser encarnada na rotina, no falar, no agir, no pensar. O maior testemunho que alguém pode dar hoje não está nas palavras, mas na vida. É o viver separado, santo, obediente, coerente. É quando as pessoas olham para você e percebem que há algo diferente. Não uma religião, mas uma luz que não se apaga. Não um título, mas um fruto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Mas como a luz pode brilhar se estamos imersos na escuridão da cultura, da mídia, das modas, dos costumes do mundo? Como brilhar se continuamos andando em caminhos misturados, servindo ao Altíssimo com os lábios, mas servindo ao mundo com as escolhas? Está escrito: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Esse chamado é urgente. Não é apenas sair de um sistema religioso, é sair do espírito da Babilônia, o espírito da confusão, da mistura, da aparência sem verdade. É purificar-se, é separar-se, é fazer parte de um remanescente que anda na contramão do mundo e que não negocia os princípios do Pai. Esse povo não é conhecido por denominação, nem por placas. É conhecido pelo fruto, é reconhecido pelo céu. E eles têm uma característica inconfundível. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yeshua. Apocalipse 14, 12. Esse é o retrato dos verdadeiros servos. Não aqueles que seguem uma tradição, mas os que seguem os passos do Cordeiro por onde quer que ele vá. E seguir o Cordeiro é seguir o caminho do sacrifício, da verdade, da obediência e da rejeição do mundo. O mundo vos odiará porque primeiro me odiou a mim. João 15, 18. Se o mundo ama seu estilo de vida, seu evangelho, algo está errado, porque a verdade fere antes de curar, ela confronta antes de libertar, e os que a vivem inexoravelmente serão rejeitados pelos sistemas que vivem de aparência. Mas há promessa de consolo, de recompensa, de eternidade com o Pai. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Não se trata de sobreviver nesta terra, trata-se de vencer. E vencer é resistir ao pecado, é amar a justiça, é permanecer firme mesmo quando tudo e todos te abandonarem, porque quem permanecer até o fim será salvo. Então, agora que você ouviu, entendeu e foi confrontado, o que vai fazer? Vai continuar como está? Vai adiar sua decisão mais uma vez? Ou vai se posicionar? Yahweh está chamando um povo para ser santo, um povo que não se dobra ao sistema,
que não se vende por aplausos, conforto ou reconhecimento. Um povo separado, zeloso, firme na Torá, guiado pelo Espírito, coberto pelo sangue do Cordeiro. Esse chamado é para você. E se essa mensagem encontrou o seu coração, é porque o Eterno quer escrever uma nova história através da sua vida. Comece hoje. Corte os laços com o engano. Busque santidade. Volte à palavra. Viva como um servo fiel, porque está chegando a hora em que o Filho do Homem virá, e cada um será julgado conforme as suas obras.